24, versículo 15 ao 24. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 24. Mateus 24, versículo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou dar uma palavra para junto com vocês. Vamos aguardar todos encontrarem para nós lermos o texto juntos. Qual o versículo? Versículo 15. Glória a Deus. Mateus 24, versículo 15 ao 24. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram, tem como dizer amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à leitura da palavra do Senhor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lê e entenda, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas, das que amamentam, naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Coloque a mão no seu coração, vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estar aqui na tua casa, Senhor, para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos o que o Senhor tem a falar ao nosso coração e a nos dizer. Senhor, eu te peço agora, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade nesse lugar. O Senhor tem liberdade sobre a minha vida, meu Deus. Se apodere, Senhor, da minha vida, se apodere da minha mente, do meu coração. Que quando falar aqui, meu Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor, meu Pai, a falar com o teu povo, a falar com a tua igreja. Eu te peço, Senhor, repreenda toda obra maligna, toda obra satânica, todo demônio, meu Deus, todo trabalho de bruxaria, de feitiçaria, magia negra, palavra contrária, está sendo colocada por terra nessa noite no poderoso nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória, enche esse lugar com a tua presença, meu Pai. Senhor, o Senhor tem liberdade, Senhor, neste lugar. O Senhor tem liberdade neste lugar santo, neste lugar consagrado, meu Pai. Então vem, Espírito Santo, falar conosco nessa noite, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, bata a palma para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sou muito grato pela oportunidade que eu tenho recebido hoje, estar aqui na casa do Senhor, culto de Santa Ceia. Queria pedir que você preste muita atenção na mensagem, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Não olhe para a direita, evite conversar. Vamos prestar atenção no que Deus quer nos falar nessa noite. Ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa. Estava conversando com uma amiga nossa também a respeito da palavra de Deus, a respeito das coisas de Deus. E ela me contando um acontecimento que aconteceu esses dias. E ali ela contando aquele acontecimento que não foi nada agradável. Deus trouxe à minha mente o versículo 15 que nós começamos a ler. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda. Deus me trouxe esse versículo na minha mente. Eu perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração. Porque o versículo está dizendo assim, quem lê, entenda. Eu falei, Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar comigo? Fiquei perguntando a Deus, pouco a pouco o Espírito Santo foi
foi trazendo ali a iluminação, trazendo ali o discernimento. E o Espírito Santo falou para mim assim: meu filho, lê do começo do capítulo e até o final. Eu vou te fazer entender o que eu estou querendo dizer nesse versículo. Eu fui para o começo do capítulo e fui até o final. Quando eu fui até o final do capítulo, o Senhor falou comigo: meu filho, eu estou voltando. E eu quero que você entenda isso. Que o que vocês estavam conversando é, na verdade, um dos sinais do que está acontecendo no mundo e que muitas pessoas não estão enxergando. E eu falei: amém, Senhor. E hoje a gente decidiu vir para o culto. Eu falei: Senhor, se for da tua vontade que eu compartilhe essa palavra com a igreja, o Senhor vai me dar a oportunidade de ministrar a palavra hoje. Senão a palavra vai ser para mim. E Deus me deu a oportunidade de trazer essa palavra hoje. É uma palavra a respeito dos últimos dias, a respeito dos últimos acontecimentos. E o que é que estava acontecendo? E o que é que aconteceu? O Senhor falava isso ao meu coração. Era a respeito do acontecimento que eu e a minha esposa e a amiga dela, nós estávamos conversando. É de um rapper americano, cantor de rap americano. Um cantor que está ficando muito conhecido nos últimos tempos. Nem eu ouvia falar dele quando eu era do mundo, eu escutava música do mundo. E ali aquele rapper, o show dele, se você for observar, se for pesquisar no YouTube, você vai ver lá que o show dele, você vê lá tipo assim um boneco como se tivesse com a boca aberta. Na verdade ele estava fazendo uma consagração ao Deus Moloque. O Deus que no Velho Testamento as pessoas sacrificavam seus filhos a ele em forma de oferenda. E ele colocou lá no show dele. Você ia observar a composição da letra falando sobre o diabo, falando sobre a queda dos demônios do céu. E ali, passando nitidamente para as pessoas, porque quando o diabo quer lançar uma seta na vida de alguém, muitas vezes ele esconde a seta para a pessoa não perceber. Mas hoje em dia o diabo está falando de uma forma clara e na cara. E as pessoas lá enganadas, lá naquele show, de repente uma pessoa caiu no chão, começou a passar mal, teve uma convulsão de repente. E o pessoal gritando, ah, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, vamos ajudar essa pessoa. E o cantor nem aí. Quando você vai olhar para o cantor está rindo da pessoa que está caída, morrendo no chão. De forma diabólica. Quando vai ver na filmagem, as pessoas filmando, de repente aparece uma sombra preta pulando por cima da pessoa. Essas filmagens já foram retiradas já. Se você for ver no Jornal da Globo, eles falaram que foi apenas uma confusão e houve ali alguns acidentes no show, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, aquelas músicas estavam sendo consagradas ao diabo, sendo consagradas a Satanás. E nós conversando a respeito desse assunto, eu falei: meu Deus do céu, que coisa terrível. Aí Deus trouxe essa palavra na minha mente e Deus falou comigo depois: eu estou voltando. E Deus, irmão, Ele pode falar isso para mim e para você. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Não é porque pregadores de grande renome, as pessoas ouvem o que eles falam. Deus revela para os simples e para os humildes de coração. E Deus tem a intenção de revelar para todos nós o que está acontecendo nos últimos tempos. E aqui nesse capítulo, Jesus está conversando com os discípulos, e os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que vai acontecer o fim do mundo, Senhor? Quais são os sinais que nós vamos poder saber? Vamos poder saber quando o Senhor estiver voltando? E Jesus começou a falar. Jesus começou a dizer: olha, vocês vão ouvir de rumores de guerra, vocês vão ouvir que vai ter muitas doenças, vocês vão ouvir que vai acontecer muitas coisas. E por amor dos meus escolhidos, eu estou abreviando os dias. Não sei se você já parou para pensar. Às vezes a gente está ali, é segunda-feira. Quando a gente vai ver, já é outra segunda-feira. Quando a gente vai ver, já passou um mês. Quando a gente vai ver, já passou um ano. Eu me lembro que ano passado, o pastor Rodrigo me chamou para trazer a palavra aqui no aniversário dele. Mais ou menos em novembro do ano, mais ou menos nessa época do ano passado. E
Eu me lembro como se fosse hoje eu aqui trazendo aquela palavra, naquele dia. Então os dias estão sendo abreviados de uma forma que a gente não entende. Na consciência humana está passando devagar, mas está passando rápido porque o Senhor está abreviando o tempo. Porque Deus tem pressa em salvar a humanidade. Deus tem pressa em chamar o pecador ao arrependimento. Deus tem pressa em abrir os olhos da humanidade para o que o Satanás está tentando fazer na vida das pessoas. Aleluia, Deus. E Jesus fala aqui, olha, um vai estar no campo e o outro vai ser deixado. Um vai estar deitado numa cama e um vai ficar deitado na cama e o outro vai ser tirado. O que é que Jesus está dizendo? Olha, quando eu voltar, talvez a pessoa que esteja do seu lado não esteja com você lá, para onde você vai. Então é um alerta claro. E ele fala, surgirão muitos falsos profetas, a qual enganarão a muitos. Muitos falsos cristos. Quantas pessoas já apareceram dizendo que era Jesus? O mais conhecido aqui no Brasil, Henri Cristo. Você vê pessoas dizendo que são Jesus. Falsos profetas, contadores de piadas em cima do altar, pessoas que estão na igreja, mas não são igreja, pessoas que estão mostrando ser ovelhas, mas não são ovelhas, são lobos travestidos de ovelhas. E Jesus fala, vai existir muitos falsos profetas. A verdadeira doutrina nos ensina que primeiro existe o arrependimento. Depois do arrependimento nós somos salvos porque nós somos batizados com o Espírito Santo. E logo após vem a cura, vem os sinais, os prodígios e as maravilhas e vem a salvação da nossa alma. Que é uma conquista diária. Mas não, as igrejas estão ensinando as pessoas a buscarem prosperidade somente. Estão ensinando as pessoas a serem competitivas, vaidosas. Pessoas que competem umas com as outras, querem ser melhores umas que as outras. Ah, eu orei por tal pessoa, caiu um bocado de gente, ó. Eu orei por tal pessoa, a pessoa foi curada. Eu orei por tal pessoa. Jesus vai dizer para esses assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele diz isso na palavra dele. Então, eu orar por uma pessoa e ela ser curada, não vai garantir a minha salvação. Eu orar por uma pessoa e ela ser liberta, não vai garantir a minha salvação. O que vai garantir a minha salvação é se eu estiver na presença de Deus com o coração sincero, com a mente sincera, voltada totalmente para Deus. Shalai chorabasuri kalamanasi. Orobasuri alabarabashere kalamanasi. Então entenda isso, a sua salvação não depende somente dessas coisas, não depende somente de você estar dentro da igreja, não depende somente de você vir aos cultos. Se você não tiver o seu coração puro, a sua mente pura, você não vai subir para o céu. Essa é a realidade, dura, mas é a realidade. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Jesus vai falar lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, se avalie nessa noite. A única pessoa que pode se avaliar é você mesmo. Ninguém pode te avaliar, porque se a pessoa te avaliar, vai te avaliar da forma errada. Mas quando você se avalia e diz para Deus o que está necessitando, Senhor, eu preciso mudar isso, Deus vai e entra ao teu favor e te muda. Eu olhando aqui essas crianças louvando, olhando a irmã e louvando, eu me lembrei da profecia que está escrito lá em Joel capítulo 3. Os vossos velhos, eles terão sonhos, e os vossos jovens profetizarão. Aleluia. Nós temos que crer que o Espírito Santo ainda está levantando crianças na terra, ainda está levantando idosos na terra, ainda está levantando pessoas para fazer a diferença nessa terra. E quando tem muitos jovens buscando as coisas do mundo, buscando a droga, buscando a prostituição, buscando o álcool, Deus quer levantar nessa geração uma geração
que é avivada, uma geração que busca a presença dele, crianças que são cheias do Espírito Santo, jovens que são cheios do Espírito Santo, idosos que são cheios do Espírito Santo. Não é porque você tem idade avançada que Deus não quer te usar. Não é porque você é uma criança que Deus não quer te usar. Não é porque você eu já sou uma pessoa, já sou adulto, já tenho um filho, já tenho um marido. Deus quer te usar também. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu era criança, da idade dessa meninazinha que estão sentadas aqui na frente. Minha mãe me criou nos caminhos do Senhor. Minha mãe me levava para a igreja quando eu era criança. E alguns que sabem aqui do meu testemunho já contei isso. E ali eu fui indo para a igreja, tendo vontade de buscar a presença de Deus, mas um dia eu me perdi. Aí eu me lembro do que o pastor Rodrigo falou aqui em cima, o filho pródigo. Eu fui enganado por uma religião chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Não sei se vocês já ouviram falar. E ali eu entrei com meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Eu entrei com meus 15 anos de idade nessa seita, nessa religião. E os anos foram se passando. Quando eu fiz 19 anos, eu fui enviado para fazer uma missão lá em Portugal, da religião que eu era. Só que quando eu cheguei lá, tudo começou a dar errado. E eu comecei a adquirir depressão. E eu voltei para casa. A depressão na minha vida, nada mais fazia sentido. Mas o mesmo Deus que tinha me escolhido, o mesmo Deus que tinha dito dentro da igreja quando eu era uma criança: eu te escolhi, eu te levantei como profeta. Ele não tinha se esquecido da promessa que ele me fez. Era ele dizendo a depressão na minha alma, ele tendo me trazido do lugar de onde eu estava, e ele dizendo para mim: ei, meu filho, eu não esqueci da promessa que eu te fiz, eu não esqueci do que eu disse sobre a tua vida. Não adianta o que aquela pessoa está dizendo ao teu respeito, não adianta o que aquela pessoa está dizendo diante da tua vida. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus te prometeu, Ele vai realizar. Então, valorize estar na casa do Senhor. Xalagassuri bicalabashura bacalabaga. Arabassuri calaicho rebalabasuri kotanai. Sinta a presença de Jesus gloriosa nesse lugar. Aleluia, Deus. Shai choka doro dare batasuri kalai. E aí, eu estava nessa religião. Até que eu conheci Jesus de verdade. Porque eu era da igreja quando eu era criança, mas eu ainda não tinha tido uma experiência viva com Deus. E ali eu me converti. Eu posso dizer para você que no primeiro dia que eu me converti, a depressão foi embora da minha alma. Porque às vezes a enfermidade que Deus coloca na nossa vida é para nos chamar ao arrependimento. É para nos trazer de volta ao caminho. Então o que é que eu quero dizer para você? Quando Deus tem algo para realizar na nossa vida, não tem como isso não acontecer. Você está aqui hoje nessa igreja porque você é um escolhido de Deus. E Deus quer te salvar, Deus quer te usar, Deus quer te colocar no caminho certo, Deus quer te avivar, Deus quer te salvar. Então chega de viver uma vida de qualquer maneira, chega de viver uma vida de qualquer forma. Está na hora de buscar a presença de Deus. Aleluia, Deus. Busque a presença de Deus enquanto se pode achar. Os dias são maus. Pandemia acontecendo. Quantos de nós pegamos essa desgraça dessa doença? Eu peguei 2 vezes. A segunda vez que eu peguei, misericórdia. E quando eu peguei, Deus me levou para o secreto e falou comigo de uma forma extraordinária. Aleluia. Não foi para a morte, foi para Deus falar comigo. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Essa cantora que morreu aí, eu vi vídeos dela cantando na igreja, como essas crianças cantaram aqui na frente. As pessoas acham que pode viver uma vida de qualquer maneira. E para encerrar, eu vou lá para o versículo 15. Que Deus tinha falado comigo, que eu falei para você. Quando, pois, vides a abominação,
da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Eu falei, Senhor, o que é isso? Deus foi trazer na minha mente. E Deus falou, sabe qual é a desolação no lugar santo, meu filho? Estão subindo no meu altar, cantando para o diabo e cantando para mim. E não pode servir a dois senhores. A desolação do lugar santo. Esse é o altar da igreja, é um lugar santo. Antigamente no Velho Testamento, para você entrar na presença de Deus, você tinha que entrar através de um sacerdote. O sacerdote pegava ali um novilho, você chegava para ele porque você tinha pecado. O sacerdote tinha que entrar e ir até Deus por mim e por você e para aquelas pessoas. E quando o sacerdote entrava, ele passava por um lugar chamado santo. E depois ele entrava no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar e fazer o sacrifício pelaquela pessoa. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele foi crucificado e ele morreu ao terceiro dia, aliás, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, mas no dia da morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado. O que é que isso quer dizer? Nós não precisaríamos mais entrar na presença de Deus daquela forma. A facilidade de entrar na presença de Deus estaria para todos. Só que há uma diferença entre aqueles que usam a facilidade para entrar na presença de Deus de forma com coração puro e outras com coração sujo. Eu vou entrar na presença de Deus desse jeito mesmo. Eu canto lá no mundo, não tem nada não. Vou cantar também em cima do altar do Senhor. Aí Deus está dizendo assim: em cima do meu altar não canta ninguém de irmã telado. Shalai choraba suri kalaba shorebe kalabanas. Irika suri kalab chora chorebe si andaras yo kalabas. Uri kalabasuri kalamio deresi. Então entenda. Não saia daqui da mesma maneira. Aproveita o tempo que você está tendo aqui na igreja. Para mim ainda deu tempo. Para mim ainda deu tempo. E muitas pessoas já falaram para mim: negócio de igreja, rapaz, vai viver tua vida. Eu já fui uma pessoa que, embora eu tenha ido para essa religião, eu já namorei com várias pessoas. Eu já tive vários relacionamentos na minha adolescência. Passava um mês com a namorada e quando era no outro mês já estava com outra. E a moda dos jovens é ficar, não? Fiquei com aquela ali hoje, próximo mês ficou ali com outra. E era essa a vida que eu vivia. E quando eu decidi aceitar Jesus, eu falei para Deus: Senhor, a partir de hoje eu mudo. A partir de hoje, a mulher que eu vou segurar na mão, que eu vou beijar, que eu vou abraçar, vai ser a minha esposa. Aleluia. Desde então, nunca mais. Até o dia que eu conheci a minha esposa. E com ela foi diferente. Por quê? Porque eu decidi ser um jovem diferente. Eu decidi buscar as coisas de Deus. Mas muitos estão buscando as coisas do mundo. Estão se iludindo com a vaidade do mundo. E no final, o caminho é a morte. O caminho é o sofrimento, como de muitos está acontecendo aí. E eu falei: Deus, eu quero a tua presença. E Deus começou a falar comigo usando a Bíblia. Deus começou a me usar para pessoas. Deus começou a me usar para pregar. Deus começou a se revelar a mim de uma maneira sobrenatural, de ter experiências sobrenaturais com Deus. Até que um dia eu perguntei para Deus: Senhor, o que é isso, meu Deus? E Deus falou: é a minha presença na vida de um jovem que quer buscar a minha face. Aleluia, Jesus. É difícil. É difícil os jovens estarem na igreja. Jovem não quer estar na igreja. Muitos dos jovens preferem estar no mundo buscando as coisas do mundo. Mas quando você abre os seus olhos para além do normal, você vai ver que o seu futuro está dentro da igreja. Jesus está voltando, igreja. Não há tempo
para a gente dar uma voltinha no mundo e dar uma voltinha dentro da igreja não, porque pode ser tarde. Jesus não vai voltar somente através do arrebatamento. Jesus vai voltar, às vezes, através de uma morte inesperada. Você pode estar dizendo, vixe, mas é verdade. Jesus voltou para aquela cantora. Jesus volta para as pessoas que morrem. Por quê? Porque depois que morrem, segue-se o julgamento. Subir em cima do altar do Senhor é sério. Então vamos ter cuidado. Vamos ser igreja de verdade. Se tiver alguma coisa para se arrepender, o dia é hoje. A oportunidade é hoje. Porque antes de falar para você, eu falo primeiro para mim. Antes de eu pregar para você, eu prego primeiro para mim. Porque dos que ensinam vai ser cobrado com maior rigor. Então, igreja, saia daqui hoje com isso na sua mente. O que eu preciso mudar? O que eu preciso acertar na minha vida? Se você quer sentar na mesa, se avalie. Se conserte. Se prepare para sentar na mesa. Porque um dia o Senhor irá voltar para nos buscar. E nós temos que estar preparados. Glória a Deus. Essa é a mensagem. Glorifique o nome do Senhor. Bata palma para o Senhor. Glória a Deus.